Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Rafael com vocês novamente, para darmos sequência no nosso estudo sobre o livro de Pedro, sobre as cartas de Pedro. Irmãos, antes de começar o nosso estudo, eu queria deixar para vocês aqui um comunicado oficial da Igreja Batista Nacional Monte Sinai. Em razão, do decreto estadual, estão suspensos todo e qualquer tipo de reunião presencial na nossa igreja. Então, nos próximos 15 dias, será tudo que for ocorrer aqui na nossa igreja será de forma exclusivamente online. Os nossos cultos de domingo, os cultos de quarta-feira, a escola dominical continua também assim. Então, fique atento aí às redes sociais, porque tudo que vamos fazer será de forma online, tá bom? Nós vamos seguir as orientações do nosso governador, estamos sujeitos à sua autoridade, tá bom? E quero deixar aqui um recado para você, meu irmão, que você possa se cuidar, que você possa realmente ficar o máximo possível, né? Aquilo que você puder ficar em casa, fique. Irmãos, por que isto? A questão é muito simples. Caso você precise de um hospital, você não vai achar vaga nele, porque os hospitais estão em colapso, entende? Então, fica aí esse recado do seu pastor, para que você possa se cuidar, proteger você, proteger a sua família, tá bom? Que Deus abençoe. Continuamos sim confiando no Senhor, continuamos sim acreditando que o Senhor cuida de nós, mas também nós devemos fazer a nossa parte. Aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. Então, é por esse motivo que nós vamos dar uma freada, vamos interromper por 15 dias nossos encontros presencialmente. Mas eu quero te deixar um recado, porque a igreja não para. A igreja é um corpo vivo que nunca e jamais vai parar. Por mais que nossos cultos, que nossos encontros presenciais estejam interrompidos, a igreja continua trabalhando, continua sendo igreja nessa terra, tá bom? Este era o nosso recado. Hoje nós vamos falar sobre 1 Pedro, capítulo 2. Quero deixar para você um convite aqui, caso você não viu o estudo em 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero que você assista depois, porque ali eu falo de todo o contexto. O que está acontecendo no mundo nessa época e que faz Pedro escrever o que ele está escrevendo aqui. Então, quando você entra dentro do contexto geral, essas palavras vão ter mais vidas para você, você vai conseguir entender melhor aquilo que Pedro está dizendo para a igreja. E mais do que isso, pessoal, você vai conseguir perceber que essa carta ela é muito pertinente para os nossos dias. Assim como aqueles irmãos passavam por momentos de dificuldade, tempos de luta, de provação, nós também passamos nos nossos dias. Claro que não tem nem como, a gente comparar uma coisa, aquilo que eles viviam, com aquilo que nós vivemos hoje. O que eles passaram foi algo muito mais terrível, muito mais perigoso do que aquilo que estamos passando hoje. Mas o ensino, aquilo que serviu para eles, serve para nós também. Então, esse é o motivo que nos faz estudar as cartas de Pedro. Então, hoje nós vamos começar a partir de 1 Pedro, capítulo 2, tá bom? Diz assim o texto: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Irmãos, Pedro fala para a igreja aqui, na igreja, largue a malícia, largue o engano, largue o fingimento, largue a inveja, largue a murmuração, igreja. Parem com isso. Vocês agora não mais se alimentam dessas coisas. Vocês agora fazem parte de um novo povo. Você agora é nova criatura e deve caminhar de forma diferente. E Pedro fala aqui, irmãos,
de um alimento que era necessário que toda a igreja pudesse provar, experimentar dele, para que eles pudessem crescer. Ele fala de um leite, né? Um leite espiritual. Um leite, irmãos, é um alimento para crianças, não é verdade? Então, assim, quando a gente nasce de novo, após o novo nascimento, existe um tipo de ensino, um tipo de alimento que você precisa provar e alimentar, porque é através desse alimento que você vai ter energia, que você vai se fortalecer no Senhor. Mas que tipo de alimento é esse? O que é esse leite? Para você entender melhor o que é esse leite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 10, onde o autor de Hebreus ele vai falar sobre esse leite. Acompanha comigo. Hebreus 5, versículo 10. Olha isso, família. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o autor de Hebreus, ele está falando sobre Jesus como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tá bom? O contexto é esse. Verso 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha o leite aí, irmãos. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, você vê aqui a partir do versículo 11, irmãos, que o autor de Hebreus, ele queria se aprofundar no assunto de Melquisedeque, e não teve como. Por causa disso, nós perdemos ali riqueza, sabedorias que nós precisamos entender. Mas o autor não teve como falar mais. Por quê? Ele explica, que a igreja era uma igreja criança, que tomava leite, e ela não suportaria o mantimento sólido. É como se a gente pegasse uma criança recém-nascida e quisesse alimentá-la com uma feijoada, dar para ela um churrasco, entende? A criança não está preparada para isso. Ao invés de você fazer algo bom, você pode fazer algo ruim com ela. E isto serve de alerta para mim e de alerta para você que tem a incumbência do ensino, que você tem a chance de pregar, de ensinar os irmãos, seja no culto no lar, seja no seu serviço, seja aqui na igreja. Você precisa conhecer as pessoas que estão te ouvindo. Não adianta você trazer alimento muito sólido, trazer coisas riquezas dos céus, se a pessoa não suporta, não consegue carregar o peso dessa palavra. É por isso que Hebreus, o autor de Hebreus, ele interrompe o assunto, porque, de acordo com o discernimento dele, a igreja não estava apta para suportar este ensinamento. Por quê? Porque eles eram meninos. E por eles serem criança, o autor diz que a igreja devia tomar leite. E no verso 12 aí, irmãos, o autor de Hebreus vai falar, que o leite, o que significa esse leite? Esse leite espiritual, família, quer dizer os primeiros rudimentos. O que significa isso? Significa os princípios elementares da fé cristã. Enquanto você é criança, você precisa de se alimentar desses elementos, desses princípios, desses fundamentos elementares, a base da fé cristã. E se você está percebendo, nós aqui na igreja, nós estamos trabalhando em cima disso, desses pilares, desses fundamentos. E vamos continuar aqui em Hebreus. Nós terminamos aqui o capítulo 5 de Hebreus. Agora no capítulo 6, em sequência, o autor vai falar o que quais são estes rudimentos. Acompanha comigo, Hebreus capítulo 6.
Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então, irmãos, ele fala aqui, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês são crianças, vocês estão se alimentando dos rudimentos. E agora aqui, ele vai falar o que são esses rudimentos. O fundamento, né? Quando você fala sobre arrependimento de obras mortas, se você fala sobre fé em Deus, se você fala sobre a doutrina dos batismos, né? O batismo nas águas, o batismo no Espírito. Se nós temos que ensinar hoje ainda sobre imposição de mãos, se temos que falar sobre a ressurreição dos mortos, se nós precisamos ensinar hoje sobre o juízo eterno, isso significa que nós somos crianças na fé. E se você parar para perceber, todo o nosso ensinamento, eu, por exemplo, nesses últimos 38 anos que eu tenho, a gente ouve basicamente isso dentro da igreja. A gente não sai desse ciclo. E esse ciclo é comida para crianças. Entende? Muitos de nós ainda não entendemos sobre o juízo eterno. Por quê? Nós precisamos dessa base. Isso é base para crescimento cristão. Sobre imposição de mãos. Como que é feito? Isso existe ou não? O que é transferível? Entende? Tudo isso que ele está citando aqui são bases da fé, que nós precisamos estar fortes, consolidados nela. Tudo isso é leite. Então, se nós estamos alimentando disso hoje, significa que nós somos crianças na fé. Precisamos sim nos alimentar disso e avançar, assim como o autor de Hebreus está falando. Deixar esses rudimentos e prossigamos até a perfeição. Perfeição aqui, ela tem um sinônimo de maturidade. Mas não adianta a gente avançar e deixar para trás aqui um alicerce que não esteja tão aprofundado. Porque se nós viermos a fazer, ela vai cair. Então vamos voltar para Pedro. Isso aqui foi só para a gente entender o que é esse leite, né, que nós devemos tomar. Tá bom? 1 Pedro 2, vamos para o versículo 4. Esse aqui é um dos textos que mais falaram comigo ao longo do ano passado. Continua ainda falando muito comigo. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então vamos dar uma parada aqui para a gente entender. Isso aqui é muito importante. Jesus é a pedra viva. Pedro deixa isso aqui muito claro. Só que assim como Jesus é pedra viva, que ele fala aqui no versículo 4, no versículo 5 também ele fala que nós, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, nós somos pedras vivas. Jesus, ele é a pedra e nós também somos pedras. E somos o quê? Edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Irmãos, pensa neste mistério. Nós sabemos, né, vários textos falam sobre isso. Citam Jesus como a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, né, a pedra principal. Jesus, ele é o fundamento, ele é o alicerce. E sobre este fundamento, irmãos, nós somos edificados. Então, eu quero que você entenda isso. O trabalho de Deus na face da terra, o propósito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é fazer esta edificação. Irmãos,
isso aqui é algo espetacular, isso é algo que precisa ser revelado a cada um de nós. Por quê? Cada um de nós, de forma particular, quando você reconhece Jesus, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, quando a graça de Jesus te alcança, você nasce de novo, você automaticamente recebe o selo do Espírito, você passa a ser morada do Espírito Santo. Só que aqui eu quero que você entenda que essa edificação aqui, que Pedro está falando, não é uma edificação particular. Sou eu como uma pedra. Você que está me ouvindo agora aí na sua casa, você também é uma pedra viva. A sua família, cada membro desse aí, pessoas que se achegaram a Jesus, eles também são uma pedra viva. E essas pedras vivas formam um edifício, uma construção. E é esta construção que Pedro está falando. Interessante que quando Jesus muda o nome de Pedro, né? De Simão para Pedro, Pedro significa, né, fragmento de rocha, pedra, uma pedra pequena. Então Pedro, ele tinha essa revelação de que ele era uma pedra, entende? E nada, e não podia ser outra pessoa para passar para nós essa revelação. Nós somos esta construção. Então, o que precisa de morrer no nosso coração, irmãos, é você pensar que você pode ser igreja de uma forma individual. Ah, eu sou a igreja. Não. Não existe igreja de uma pessoa só. Jesus está fazendo de nós a casa dele. O templo dele é a igreja. E a manifestação dele vai vir sobre nós, assim como veio na igreja de Atos, na igreja primitiva, assim que nós estivermos edificados sobre o fundamento. É para este caminho que o Senhor está nos direcionando, irmãos. E mais, queridos, além de casa, nós somos edificados como sacerdócio santo. A casa de Deus e os sacerdotes de Deus. No Antigo Testamento, pessoal, nós vemos que o sacerdote e a casa de Deus eram coisas diferentes, separadas. O sacerdote ia na casa de Deus, no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão, para oferecer sacrifícios. Agora não. O Senhor está nos edificando como casa e como sacerdócio. Eu e você, nós somos o templo de Deus. E nós somos o sacerdócio. E mais do que isso, somos sacerdócio real. Irmãos, isso é tremendo demais. Sacerdócio real. Isto fala de nós sermos um tipo de sacerdote acima dos sacerdotes que nós vemos no Antigo Testamento. Vamos falar sobre isso mais para frente. E fala aqui, irmãos, qual que é o motivo que o Senhor nos faz casa e nos faz sacerdócios. No versículo 5 ele fala aqui, ele nos faz isso para o quê? Para que possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos sacerdotes do Senhor, sim. Então nós vamos começar a sacrificar animais, a acender candelabro. Não, irmãos. Tudo aquilo ali que foi feito, isto traz para nós algum significado. Nós não vamos falar sobre isso de novo, mas você pode seguir no nosso canal no YouTube, né, o canal da igreja. Nós temos um estudo muito bom sobre sacerdócio. E você vai entender sobre o tabernáculo estudando sobre isso, tá? Se você não viu, eu te aconselho a você buscar aí e alimentar desse alimento, porque isso é algo que mudou a minha vida e também vai mudar a sua. Versículo 6. Por isso também, na Escritura
se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. É o que nós falamos, né? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Irmãos, este é Jesus, muito amado por uns e odiado por outros. Por isso que o evangelho, Paulo fala que é uma loucura, irmãos. Para uns é loucura, para outros é o poder de Deus. Uns rejeitam Jesus, outros o têm como precioso. Entende? Esse é o nosso Jesus. E assim vai ser a sua vida, à medida que você adequa a sua vida nos padrões que Jesus espera, irmãos. Ele é uma pedra viva. Nós também somos pedras vivas. Por quê? Porque nós somos chamados para ser a semelhança de Jesus. Então, se ele é uma pedra viva, nós também somos pedras vivas. Se Jesus é um rei, se ele faz parte de um reino, nós também fazemos parte de um reino. Por quê? Porque somos os seus irmãos. Quando o Pai fala que nós somos irmãos, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, herdeiros da promessa, né? Co-herdeiros de Cristo. Irmãos, isso não é uma figura de linguagem. Isso é algo literal, é algo real, que nós precisamos nos apropriar disso, pela fé em Jesus Cristo. Então, uns rejeitam, outros o têm como precioso. Agora, olha o versículo 9, que é um dos mais famosos da Bíblia, né, irmãos? Todo mundo gosta de falar sobre eles. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, esse texto aqui é um texto maravilhoso, é um texto tremendo e possui muitas características que o autor de Pedro fala que nós não vamos ter, mas ele fala que nós já somos. Se você é criança, se você é adulto, se você tem maturidade espiritual, se você não tem, se você nasceu de novo, se você faz parte da igreja de Jesus, você já é. Você faz parte disto aqui. E não abra mão disso jamais. Ele fala que nós somos sacerdócio real. Meu Deus. Irmãos, sacerdote é alguém escolhido para lidar com Deus. Uma definição para sacerdote mais simples seria esta: é para estar com o Senhor. O sacerdote, ele cuida das coisas de Deus aqui na terra. Ele traz Deus para as pessoas e leva também as pessoas a Deus. Ele é um tipo de intercessor. Ele se coloca entre as pessoas e Deus e faz esta ligação. Ah, mas quem faz essa ligação é Jesus. Sim, irmãos. Jesus, ele é o sumo sacerdote. O que Jesus fez, nenhum de nós jamais poderíamos ter feito. Mas isso não tira de nós a nossa responsabilidade, que a Bíblia está falando aqui, que nós somos uma nação sacerdotal. E talvez, irmãos, seja isto que falta hoje, né? Essa peça no quebra-cabeça, para que Jesus comece novamente a operar em glória e poder sobre a face da terra. Nós, como igreja, assumirmos esse papel sacerdotal aqui nessa terra. E mais do que isso, né? Nós não somos apenas sacerdotes, nós somos sacerdotes reais. Fala de realeza, fala de um reino, entende? É uma espécie de sacerdote que pertence a uma linhagem real. Consegue medir, irmãos, a profundidade disso? Jesus é rei, ele é o rei dos reis. Quer dizer, acima de reis ele está. Ele é rei dos reis. Quer dizer que ele reina sobre reis. Ele é senhor dos senhores. Quer dizer, ele está acima de senhores. Tá? Então, a igreja do Senhor Jesus,
ela tem essa função de reino, de governo, de domínio. Mas é nesse ponto aqui que nós nos perdemos, irmãos. Porque nós pensamos que vamos reinar da forma que esse mundo reina, se impondo sobre as pessoas. Não, não, não. O maior exemplo nosso, né, o Rei dos Reis, ele veio, enquanto ele estava aqui nessa terra, a forma dele manifestar esse reino foi com amor, foi com serviço e foi com justiça. É desta forma. Não vamos reinar, nós não vamos governar de acordo com os parâmetros deste mundo, não. O nosso reino, ele tem as suas leis, ele tem as suas regras, e é através dela que nós vamos manifestar esse reino que está por vir, entende? É o que fala, irmãos, lá em Apocalipse. Eu quero que você olhe comigo aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso aqui todo mundo sabe, né? Que Jesus, ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados. Agora olha o versículo 6. Ele nos lavou. Todo mundo crê que Jesus nos lavou dos nossos pecados, não é? Todo mundo crê que Jesus nos ama. Agora, será que você crê no versículo 6? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. O mesmo sacrifício de Jesus, irmãos, que nos lavou, que limpou dos nossos pecados, que vai nos fazer morar com o Senhor eternamente, é este mesmo sacrifício que faz de mim e você reis e sacerdotes. O sacerdócio real que Pedro está falando. Agora, muitos de nós temos fé para acreditar naquilo que Jesus fez, nos limpando dos pecados, nos dando vida eterna. Mas a maioria de nós não temos fé, nós não acreditamos que realmente Jesus quer fazer de você um rei, fazer de você um sacerdote, que você possa governar nessa terra, sim, mas não agora, no seu reino futuro. Quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino sobre a face dessa terra, ele vai governar lá de Jerusalém, assentado no seu trono. E ele vai escolher, designar reis e governantes para governar toda a face da terra. E eu espero muito, irmãos, estar envolvido nisso. E esse convite é para mim e para você. Entende? Então, você precisa estar atento a isso. O Senhor te fez sacerdócio real. Acredite, tome posse disso e viva como tal. Mas não foi só isso que Pedro falou aqui no versículo 9, irmãos. Ele fala que nós somos nação santa. Isso aqui, irmãos, quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, vamos falar de nós aqui, né? Vamos falar da nossa casa. Quando você olha para Monte Sinai, a nossa visão deveria ser assim: aqui tem uma família, uma nação santa. Todos vivem em santidade. Todos foram escolhidos. Todos foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esta é a visão, é assim que Jesus olha, isso é a igreja de Jesus. Não é para ser apenas alguns santos no meio de uma igreja pecadora. Não, não, não. Uma nação santa. Você que faz parte da igreja, você que se diz parte do corpo de Cristo, se você não vive em santidade, se isso não, pelo menos não te deixa constrangido, né? Eu preciso viver em santidade, santidade ao Senhor. Se esse não é o seu lema, pode ser que você nem nasceu de novo, irmãos. Porque você precisa dessa natureza de Jesus fluindo na sua vida. E essa natureza de Jesus, ela tem um lema. O lema é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então toda a igreja é santa, é uma nação santa. Não é uma nação de apenas um, dois ou três que buscam santidade. Não. A igreja é santa. Ela foi separada, não apenas alguns. Tá bom?
Só que ele não fala somente disso também. Ele fala que nós somos povo adquirido, um povo comprado. Em outras versões vai falar assim, né? Propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te comprou. Então, irmãos, nós cantamos, né? Nós gostamos de falar, Jesus me libertou, eu sou livre, eu sou livre. E isso é, até um ponto, isso é verdade. Jesus te livrou, ele te libertou do império das trevas. Mas na realidade, irmãos, o que aconteceu? Jesus, ele te comprou, ele te adquiriu. Ou seja, você fazia parte, você pertencia a um dono, a Satanás. Então Jesus te liberta desse império. Mas agora, o que aconteceu? Você agora passa a ser propriedade de um outro senhor. Jesus não te libertou para você viver a sua vida da forma que você bem queira, que você bem entender. Não. Você faz parte de um reino onde tem um rei. Esse rei fala e nós obedecemos. Esse rei manda e nós executamos. Graças a Deus, graças a esse bom rei, que esse rei é um rei de amor. É um rei que nos ama, é um rei que nos acolhe. E ele mais do que nos chama de servos, ele nos chama de amigo. Ele não nos compra para que possamos trabalhar para ele, mas ele nos adota como filhos. Mas ele faz isso, mas não se engane. Este seu pai, você deve respeito, deve se submeter à sua autoridade. Nunca se esqueça disto. Você possui um dono. Você possui um Senhor. Por quê? Porque nós, a igreja, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ah, irmãos, e esse Deus é um Deus ciumento. A Bíblia vai falar isso em vários lugares. Só que ela traduz o ciúme de Deus como zelo, né? Eu sou um Deus zeloso. Mas essa palavra no original significa que Deus tem ciúme. Ele não vai, de forma nenhuma, dividir você com outra pessoa. Por quê? Você é propriedade exclusiva de Deus. E isso deveria te dar uma alegria muito grande. Por quê? Porque esse Deus amoroso e poderoso, ele cuida de você, ele cuida de nós. E tudo isso, irmãos, tem um motivo. Por que o Senhor fez isso conosco? Pedro está falando, né? Nós somos sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele fala que tem uma finalidade. Ele fala assim: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é da geração eleita? Sim. Você faz parte do sacerdócio real? Sim. Você faz parte dessa nação santa? Sim. Você foi adquirido por Deus? Aleluia, isso é verdade. Mas esta não é a mensagem a ser anunciada. Jesus, junto com o Pai, com o Espírito, ele faz tudo isso em nós. Para quê? Para que nós possamos anunciar as virtudes, o poder, as qualidades de quem? Nossa, não. Daquele que nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. A mensagem não diz respeito, irmão, sobre nós. É para que nós, por que Deus faz de você e faz de nós a sua casa? Para que nós possamos anunciar as virtudes desse Deus que faz essa casa. Nós somos a construção de Deus, mas a mensagem é sobre o dono da casa. É sobre quem habita nessa casa. A mensagem não é sobre a igreja. Olha como a igreja é poderosa, como a igreja é. Não, não, não. Que ele cresça e nós possamos diminuir. A mensagem não é sobre a casa, é sobre o dono dela. Não é sobre o templo, é sobre quem habita no templo. Então sempre vamos anunciar esse Jesus, o seu poder, a sua virtude, tudo aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele faz por nós e aquilo que ele fará por nós. Isto é anunciar as virtudes, as qualidades desse Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E só de falar nisso, meu coração começa a esquentar, a pegar fogos, né, irmão, de chamas por esse Deus. Versículo 10.
Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Irmãos, entenda a sua posição em Deus, entenda a sua posição em Cristo, entenda a sua filiação. Você não era povo, mas agora você é povo de Deus. Agora você é. O Espírito Santo, através de Pedro, que está falando que você não será. Não, ele não fala do presente. Ele não fala do futuro. Ele fala do presente. Você é povo de Deus. Mas assim como eu sou, sim, se a graça de Jesus te alcançou, você é nação santa. Você faz parte do sacerdócio real. Talvez o que falta na sua vida é você passar a se alimentar, a tomar o leite espiritual dia após dia, para que você possa crescer e fortalecer em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, isso não é algo que vai acontecer no futuro, isso já acontece hoje. Você é povo de Deus. Você não era, mas quando Jesus te chamou, você passou a ser povo de Deus. Então entenda a sua filiação, entenda a sua posição. Você é filho de Deus. E é por isso, irmãos, que agora Pedro vai falar de como deve ser a nossa maneira de viver, né, aqui nessa terra. Por nós fazemos parte desse reino, fazemos parte de algo tão glorioso. A nossa forma de viver não deve ser igual às pessoas desse mundo. E é por isso que ele vai falar agora, a partir do versículo 11. Né? Ele está falando só de coisas boas, aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez. Só coisa grande que fala assim, uau, beleza, beleza, maravilha. Mas agora ele fala dos nossos deveres. Versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Peregrinos e forasteiros. Isso é um conceito, irmãos. Isso, na verdade, não é mais do que um conceito. Isso é uma realidade que você precisa adentrar nela. Nós somos peregrinos, forasteiros. O que isso significa? Significa que você é de outra pátria, que você não pertence a esse lugar. Você está aqui de passagem, você é um peregrino, você está peregrinando, você está caminhando sobre essa terra. Mas o seu lugar não é aqui. Então ele fala aqui de pessoas que nós devemos agir como pessoas de outra pátria. Pessoas de outra pátria que possuem outros costumes. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui dentro do Brasil mesmo, se você for lá para o sul, o gaúcho, tchê, né? Ele ama o tal do chimarrão. Você já provou o chimarrão, irmãos? Eu já provei e achei aquilo horrível. Mas para a cultura deles, para eles que estão acostumados, isso é maravilhoso, isso é sensacional, isso faz parte da cultura deles. Mas como não faz parte da nossa, a gente muitas das vezes não vai se adequar a isto. Entende? Vamos lá para o norte do Brasil agora. Né? Se você for para o norte do Brasil, for almoçar numa casa lá tradicional, uma casa comum, é bem provável que você vai tomar açaí no seu almoço. Mas o açaí deles lá, irmãos, não vai vir com morango, leite condensado, com granola, não. É algo sem açúcar, que é comido com comida de sal. Aí você pode estar ouvindo agora e falando assim, eca. Não, irmãos, lá é diferente. E eles falam que lá, aquele é o açaí verdadeiro. Entende? Mas não faz parte do nosso costume. Mas para eles isso é natural. É nesse sentido, irmãos, que Pedro está falando, está ensinando. Não se deixe levar pelos desejos da sua alma. Isto, o que as pessoas fazem nesse mundo, isto não é costume dessa nação santa. O que as pessoas fazem nessa terra, no qual você está de passagem, isso não é aceito no reino que você faz parte.
Não faz sentido. Isso não é costume desse povo adquirido. Isso não é costume da nação santa. E ele continua aqui, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que ele em vós observem. Entende, irmãos? Se você ler com calma esse versículo 12 aqui, você vai entender que Pedro está falando de um choque cultural. Por você andar como um peregrino, com costumes diferentes nessa terra, este mundo, ele não vai te entender. É por isso que Jesus fala, né? Esse mundo, ele me odiou e vai odiar vocês. Vocês não são do mundo. Aquele que é amigo de Deus não é amigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. São costumes diferentes. As coisas não se batem. Não tem como as trevas permanecerem na luz. E vice-versa. É você chegar no norte do Brasil e falar que o açaí deles é horrível, que você não gosta disso. É alguém vir para Minas Gerais e falar que não gosta de queijo, não gosta do pão de queijo. Você vai falar assim, como assim? Entende? É um choque cultural. E da mesma forma, somos nós do império, quando somos tirados do império das trevas, estamos no reino do Filho de Deus. Os costumes são diferentes. Aí que entra a santificação. Você deixar os costumes que você fazia e passar a viver de acordo com o que o rei espera de você. Quando você é forasteiro, irmão, quando você é cidadão do céu, as coisas desse mundo, elas não vão fazer mais parte da sua vida. E as pessoas desse mundo vão falar mal de você. E aqui, irmãos, quando Pedro fala que no dia da visitação, essas pessoas vão glorificar a Deus. O que ele está falando aqui, irmãos? O dia da visitação, eu creio que ele fala da volta de Jesus. No dia da volta de Jesus, essas pessoas vão glorificar a Deus, porque eles vão entender que a forma que a igreja, que a nação santa vivia aqui na terra, é a forma que agrada ao nosso Senhor. Eles vão falar assim, verdadeiramente eles estavam certos e nós errados, e vão glorificar a Deus. Irmãos, este choque de cultura precisa acontecer. A terra precisa conhecer o padrão do céu. Vou repetir isso daqui. A terra precisa conhecer o padrão do céu. E isso ela vai conhecer através da igreja. Isto é ser sacerdote. E é para isso que o Senhor nos chama como igreja. Nós não somos igreja apenas para fazer cultos. Irmãos, agora com os cultos agora online, a igreja não vai parar. Por quê? Porque nós somos sacerdote. Sacerdócio real. Você é um sacerdote. Entende? Não vai parar. Essa terra precisa conhecer o padrão do céu. E esse padrão do céu, ele vai se manifestar através dessa construção que somos nós. As pedras vivas, edificados em Jesus. E Pedro continua falando sobre a nossa forma de comportamento nessa terra. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que o fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da milícia. Mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Ele fala aqui, irmãos, da nossa forma de viver, para que você possa se sujeitar às autoridades que Deus estabeleceu sobre a terra. Aí, só que você precisa aqui lembrar do contexto. É por isso que se você não viu o primeiro estudo sobre isso, você precisa ver.
Porque o contexto aqui, irmãos, é algo terrível. Ser cristão nessa época era crime. As pessoas eram perseguidas, caçadas e mortas, em sua grande maioria. Nessa época aqui, a pessoa que confessava a sua fé em Jesus, quando ele era capturado, muitos dele foram incendiados e usados como tochas para iluminar as ruas de Roma. Quando não faziam isso com eles, eles eram jogados dentro do Coliseu. Pensa no estádio, irmãos. Pensa no Mineirão lotado de pessoas. E ao invés dos jogadores estão jogando bola ali, querendo fazer gol, são cristãos que estão fugindo de leões, de bichos selvagens querendo devorá-los. Por quê? Porque apenas eles amavam a Jesus. E nesse contexto, onde o governador, onde o rei, ele tem ódio do cristão, onde se você é crente, você está escondido nas cavernas, você está escondido nos esgotos, no meio do mato, porque se te acharem, você vai morrer. Nesse contexto, Pedro escreve à igreja: seja sujeito. Sujeite aos seus perseguidores. Porque se eles estão ali, é porque Deus quer. Deus tem um propósito nisso. Meu Deus. Você consegue imaginar isso, irmãos? Qual seria a sua reação se eu, como pastor, falasse isso com você? Imagina o nosso presidente começa a falar, a querer matar todo cristão. Aí eu, como pastor de vocês, falo assim, ó, sujeite, obedeça a esse presidente. Vocês iam me entregar para ser queimado, não ia? Mas é isso que Pedro fala aqui. Sujeite aos seus perseguidores. Irmãos, o evangelho é muito mais profundo do que você imagina. Versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. É fácil, né, irmãos, a gente honrar, a gente se sujeitar a pessoas boas. As pessoas gostam de nós, né? É um cara amigo, gente boa. Tudo que você pede para ele, ele faz. Aí é fácil, né? Você honrar, sentir acolhido. Mas fazer isso com aqueles que te perseguem. Este é o evangelho, irmãos. É isso mesmo que Pedro está falando. Pedro não estava aéreo. Pedro não sabia, né? É como se Pedro não soubesse do que estava acontecendo. Não, irmãos. Pedro sabia. Esse mesmo Pedro que escreveu isso aqui foi o homem que foi crucificado. Ele morreu por causa do evangelho, tá? Então ele está sabendo exatamente o que ele está falando. Viu? Em tempo de luta, tempo de dificuldade, certamente a escassez material, né? Como que eles saíam, como que eles trabalhavam. Eles eram vistos como uma escória naquela época, né? E Pedro fala, se sujeite, obedeça. É o que Jesus fala de você dar a outra face. Se alguém te roubar, né, a capa, dá para ele a túnica. Se te forçarem a andar uma milha, anda mais uma. O evangelho é verdadeiro, irmãos. É nessas horas que realmente a gente conhece os frutos. É nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Irmãos, eu tenho até vergonha de falar isso, porque nem se compara aquilo que nós vivemos hoje com o cenário que os irmãos aqui viviam. Mas dá para a gente tirar essas lições. É nesse momento nosso de pandemia que a gente está vendo realmente quem é e quem não é. Quem realmente está construindo a sua casa na rocha e quem construiu em cima da areia. E Jesus está sacudindo, irmãos. E se você está vendo que as coisas estão caindo, ainda dá tempo de você se firmar, de você voltar para a palavra, voltar para Jesus e se alicerçar realmente na rocha, na pedra angular e fazer parte dessa construção. Porque essa construção que o Senhor está fazendo, irmãos, é difícil de derrubar. É impossível de ser derrubada, porque ela é feita em cima da rocha. E cada um de nós que somos colocados nessa edificação, nós também somos pedra, somos rocha. Não é qualquer coisinha que vai te derrubar, irmãos. Se você estiver em cima de Jesus. Olha o 19.
Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Interessante, né? É coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos, que ela perca injustamente. Irmãos, todo mundo faz, mas aí você sabe que é errado. A sua consciência com Deus aponta e fala: eu não posso fazer, e você não faz. E você passa a ser perseguido por isso. Né? Imagina no seu serviço lá, aquele tanto de homem lá vendo pornografia, aí chama você: vem cá pra você ver que legal, que bacana. Você fala: não, eu não vou. As pessoas vão passar te perseguindo, vão. Todo mundo está roubando lá e você não quer fazer parte disso. Você é perseguido. Todo mundo está colando, todo mundo conseguiu a prova antes dela ser feita. Mas você decidiu não pegar essa prova e fazer com aquilo que você conhece, porque a sua consciência para com Deus fala que é errado. Você não faz. As pessoas vão criticar você. Isso é bom. Isto Deus se agrada. Talvez não vai ser bom para você. Por causa de situações assim, você pode perder o seu emprego. Você pode perder uma namorada, um namorado. Você pode perder uma grande oportunidade, né, nesse mundo. Mas saiba que você vai estar agradando ao seu Senhor. E você vai ser recompensado por isso, quando você estiver face a face com Ele. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis. Isto é agradável a Deus. Quer dizer, sofrer injustamente. Isso agrada a Deus. Porque para isto sois chamados. Vou tomar água aqui. Você tem chamado, irmãos? Olha o que Pedro está falando aqui. Porque para isto nós somos chamados. Para isto o quê? O que ele falou anteriormente. Sermos perseguidos injustamente. Por quê? Porque nós somos peregrinos. Porque nós temos uma outra cultura. Nós fazemos parte de um outro reino. Somos forasteiros nessa terra. E nós somos chamados para isso, para sermos perseguidos. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Irmãos, nós gostamos de cantar, de falar, né, de ouvir mensagens falando que nós queremos ser como Jesus. Ser como Jesus, irmãos, é isto. É muitas das vezes você sofrer injustamente. O sofrimento vem porque você vive em outra dimensão. Você vive como forasteiro, porque a nossa pátria, ela está no céu. A nossa cultura, ela é diferente. E isso, meu irmão, pode ter certeza, vai trazer incômodo para muita gente. Vão te chamar de santão, vão te chamar você de tudo qualquer nome, falando que você se acha superior, que você se acha melhor. E o que você quer é simplesmente honrar ao seu Deus. E se caso vier perseguição na sua vida, porque
você está seguindo de acordo com a sua consciência, sabendo aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao seu Senhor, saiba que você está deixando o seu Deus alegre. O seu Senhor está feliz. E por que você faz isso? Porque hoje você tem um pastor, você tem um bispo que cuida da sua alma. É o pastor Rafael aqui, irmãos? Claro que não. Pastor e bispo das vossas almas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmão, nós vamos parar por aqui. No próximo capítulo, ele continua falando sobre a nossa forma de viver. Vai entrar em como o marido e a esposa devem viver, como os filhos devem viver. E nós vamos gastar muito tempo também falando sobre isto, tá? Então saiba, né, resumindo o que nós vimos aqui hoje, Deus está fazendo e Deus está trabalhando até hoje, irmãos. O Espírito Santo está construindo essa edificação, o templo, onde a sua presença vai se manifestar. Jesus é a pedra principal. Você é uma pedra viva também. Então esteja com Jesus, viva Jesus, se alimente de Jesus, não largue Jesus, faça parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, queremos te agradecer por essa palavra. O Senhor faça de nós, Senhor, faça de cada um de nós essas pedras vivas. Que o Senhor possa nos posicionar, Senhor, nessa construção, onde o Senhor deseja que cada um de nós venhamos a estar. Em nome de Jesus, como o corpo de Cristo, Senhor, que possamos ser edificados conforme a sua vontade, porque nós queremos, Senhor, ser a tua habitação, não como pessoa individual, mas que o teu Espírito, que a tua presença se manifeste no nosso meio, nos nossos dias, assim como sempre foi feito na igreja de Jesus. Pai, que essa palavra possa achar repouso em nossos corações, possa nos trazer paz, consolo nos dias que estamos vivendo. Que possamos ter a clareza e a certeza, Senhor, que mesmo que os templos estejam fechados, nós sabemos que os céus continuam abertos. Mesmo estando sujeito a decretos de prefeitos e governadores, Senhor, mais do que isso, nós queremos, Senhor, estar ouvindo o decreto do Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continua falando, Senhor, continua nos sacudindo, continua nos movendo e nunca retire de nós o teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, então é isso, Deus te abençoe. Se esse vídeo, né, te edificou, compartilhe com mais pessoas que você conhece. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha aí, que isso vai abençoar muito o nosso canal, tá bom? Beijo, Deus te abençoe.